Salmo 121. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Diga graças a Deus. Pai, fala conosco nessa manhã bendita. O nosso prazer em ouvir a tua voz. Ó Deus, a firmeza do nosso coração está em ouvir a direção que vem da tua palavra para a nossa vida. Que não seja diferente hoje, Pai. Que a tua voz venha nos alcançar poderosamente e que a tua vontade se cumpra em nossas vidas pelo poder da tua palavra. É o que te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar. A meditação dessa manhã, na verdade, é uma pergunta que eu faço para você. Uma pergunta retórica, que significa que você vai responder a si mesmo. Você precisa de algum socorro? Você precisa de alguma intervenção de Deus na sua vida? De que Ele se manifeste de maneira urgente, de maneira poderosa, de maneira resoluta? Você precisa que Ele venha para resolver alguma emergência na sua vida? Você está precisando do socorro de Deus hoje? É muito simples. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está a vida de todos os presentes aqui nessa manhã e também daqueles que me ouvem através das redes, né? Eu não sei a luta que todas as pessoas estão passando. Eu sei que as nossas lutas são variadas. Elas mudam de cores. Elas sofrem variações. Tem hora que as cores das nossas lutas são mais quentes, outros momentos mais frias. Mas as lutas fazem parte da vida do homem. São uma marca na vida de um ser humano aqui nessa vida. O que eu sei é que o nosso coração, ele tem sempre esse sentimento. O nosso coração, ele tem sempre essa sensação de insegurança. De que há uma necessidade de uma intervenção poderosa da parte de Deus. E é tão interessante que esses salmos, que são chamados de salmo de romagem, eles começam no capítulo 120 e eles vão até o capítulo 134. São esses 15 capítulos, salmos de romagem. Esses salmos, eles eram cantados pelo povo de Deus durante as peregrinações a Jerusalém. Pelo menos 3 vezes ao ano, o povo tinha que subir a Jerusalém. E eles caminhavam pelo deserto até que eles chegassem lá, e eles iam caminhando e cantando salmos. E esses salmos, eles falam das necessidades de alguém que participava dessa caminhada. Esses salmos, esses cânticos de romagem, eles, via de regra, falavam da necessidade de um peregrino. Então, tudo aquilo que era necessidade deles, eles transformavam em cânticos, em salmos, em orações. E esse salmo que nós lemos aqui, ele fala da nossa necessidade como crente. Ele fala aqui da nossa caminhada para o céu. Ele fala da nossa jornada cristã aqui nessa terra. E nós sabemos, irmãos, nós temos diversas necessidades, diferentes umas das outras. Mas se existe algo que nós temos em comum, se existe alguma necessidade que nós precisamos, que nós necessitamos, é de segurança. Todos nós temos isso daí igual. Necessidade de proteção. É saber que o perigo faz parte da caminhada da vida, mas ao vir o perigo, ao vir a ameaça, ao vir o inimigo, saber que você pode clamar,
Saber que você pode gritar por socorro. Saber que você pode levantar a sua voz de maneira emergencial. Saber que a gente pode fazer isso simplesmente porque nós temos um socorro bem presente. Nós temos um socorro que está disponível a você e a mim. E essa palavra socorro é uma palavra muito sui generis na Bíblia, e a melhor maneira da gente entender, no nosso contexto de hoje, é simplesmente a gente lembrar de ambulância. É você lembrar de ambulância. Quando existe um acidente, e quando se chama ali uma ambulância, o que se espera é que haja um socorro bem presente. Ao menos o que se espera é que ela venha imediatamente e socorra aquela pessoa. Então, ela vem ao encontro para atender a uma necessidade, para atender a uma urgência. É emergente, e por isso a gente chama de emergência. E é tão interessante que essa expressão, ela é aplicada para Deus. Ela é aplicada para Deus. Deus é o nosso socorro bem presente na tribulação. A gente está no Salmo 121, mas quando você vê o último versículo do Salmo 124, 8, ele fala que Deus é o nosso protetor, Deus é o nosso libertador. Ele termina o Salmo dizendo: o nosso socorro está em o nome do Senhor, o Criador do céu e da terra. Então, eu quero chamar a sua atenção para esse salmo que é um dos salmos mais pregados no mundo. Porque esse salmo, ele começa com uma expectativa. Esse salmo, ele começa com uma pergunta. E a pergunta que o salmo faz é: elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Veja que a ideia aqui é de peregrinos que estão expostos aos perigos, estão expostos aos bandidos que haviam na caminhada deles, estão expostos aos escorpiões, estão expostos aqui às cobras, às serpentes, estão vulneráveis de contrair doenças. E essas pessoas estão aqui indo, estão caminhando, estão marchando para Jerusalém. E no meio dessa viagem aqui, eles sentem esta profunda necessidade de dizer para Deus: quem vai nos socorrer ao vir o perigo? Quem vai nos socorrer dos bandidos, dos escorpiões, das serpentes, desses perigos da caminhada no deserto? Quem é que vai nos proteger? De onde virá o nosso socorro no momento em que eu precisar? E se você observar bem, ele vai dizer que o seu socorro não vem de homens. Ele não vai dizer: olha, vocês podem caminhar tranquilamente, porque eu vou enviar uma escolta fortemente armada, que quando o perigo vier, eles vão sacar a espada, suas lanças, e protegê-los. O socorro não vem de homens. O socorro não virá da natureza. Olha, quando vier os escorpiões, eu vou mandar uma tempestade de vento que vai jogá-los por todos os lados, vai cobrir as serpentes, e vocês estarão ilesos. Não. O socorro não vem de homens, o socorro não vem da natureza, o socorro não vem dos adivinhos, o socorro não vem das armas, tampouco o socorro virá da força do seu braço. Eu vou dar a você um poder sobrenatural, e aí você vai se livrar rapidamente dos perigos da sua caminhada. Ele não fala isso aqui. O socorro do homem não vem de outro homem, não vem da natureza, não vem de ídolos, não vem de adivinhos. O socorro do homem não vem das imagens, não vem das câmeras de segurança, não vem. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Quando ele diz: o meu socorro vem do Senhor, irmãos, significa que você pode ter tudo. Você pode ter todos os esquemas de segurança possíveis.
entendendo que aquilo será a proteção da sua vida, a segurança da sua vida. Mas o socorro do povo de Deus, o socorro do crente, vem de Deus. Não vem dos homens, não vem de coisas, não vem de pessoas. E é tão interessante que ele pergunta: de onde virá o meu socorro? Ele não pergunta de quem virá, ele pergunta de onde virá. Você lembra que Jesus, depois que muitas pessoas o abandonaram, Jesus disse aos discípulos: me abandonaram todos, vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem se retirar? E aí Pedro responde para ele: mas Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? A pergunta de Pedro não é para onde iremos, mas para quem iremos nós? Porque nós temos crido, porque nós temos ouvido, porque nós temos visto, nós temos sabido que Tu és o Filho de Deus. Então, amados irmãos, você e eu, como servos de Deus, como crentes, no meio das nossas lutas, das provações, das decepções, das frustrações que permeiam a nossa vida, que são uma constante na nossa vida, as nossas angústias, quando nos sentimos ameaçados, quando nos sentimos inseguros, instáveis, nós temos que declarar essa verdade: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. E quem é esse Senhor? Ele termina dizendo: que fez o céu e a terra. Ele é o Senhor Elohim. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus que em suas mãos está o poder dos poderes. Ele pode tudo aquilo que Ele quer. Ele tem poder do nada de fazer todas as coisas. Ele não precisa de algo para fazer. Ele não precisa de nada extraordinário na nossa vida para que Ele faça. Do nada, Ele tem poder de fazer tudo. Porque Ele é o Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Ele criou todas as coisas. Ele criou os anjos. E esses anjos estão sob o seu comando, sob as suas ordens. E esses anjos receberão ordens do seu Senhor ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos, para te proteger. Mas eu quero destacar, a partir desse texto aqui, algumas lições, algumas características dessa proteção que Deus dá a você, que Deus dá a mim, que Deus dá aos crentes, que Deus dá ao seu povo. Em primeiro lugar aqui, essa proteção é uma proteção pessoal. Esse socorro é um socorro pessoal. Veja nesse texto aqui, Salmo 121, quantas vezes aparece a palavra Senhor em caixa alta. Veja aí. Veja no versículo 2, versículo 5, versículo 5 de novo, versículo 7, versículo 8. 5 vezes. 5 vezes. Aparece a palavra Senhor em caixa alta, enfatizando aqui a proteção, de que é uma proteção pessoal. É Ele mesmo que está conosco, é Ele mesmo que vem. É Deus quem nos protege. É Ele pessoalmente, Ele é o nosso guarda. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa proteção. Ele pessoalmente, Ele é o nosso protetor, a nossa segurança. Amém, irmãos? E por isso é importante a gente entender aquilo que Jesus disse em Mateus 28 e 20, quando Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse: eu estou convosco. Eu estou convosco. Então, presta atenção aqui. A nossa proteção é Deus em nós. Nós somos habitação da sua presença. A nossa proteção é Deus conosco, é Deus presente em nós. Não é um pensamento positivo, não são 3 pulinhos que você dá, não é uma figa que você faz. Não são palavras positivas que você repete até aquilo dar certo. Não é uma psicologia positiva. É Deus conosco, é Ele pessoalmente. É Ele em Cristo Jesus, que é chamado de Emanuel. É o Deus que está conosco.
Salmo 17, versículo 8, Davi diz: guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das suas asas. O que significa proteger como a menina dos olhos? É a parte mais sensível de Deus. Significa que Deus está cuidando da gente. Significa que nós estamos à sombra do Onipotente. Deus pessoalmente nos protege. Deus pessoalmente nos dando a segurança. E segurança não é ausência de perigo. Pastor, como é que o senhor fala isso? Que Deus nos conserve em segurança? Olha como é que está a minha vida. Olha essas ameaças que me rodeiam. Mas segurança não é ausência de perigo. Segurança é a presença de Deus. O problema não está no perigo. O problema está na presença de Deus. Ou seja, onde que essa presença está? Porque se ela faz parte da minha vida, pouco importa os perigos. Se essa presença está na minha vida, pouco importa as ameaças. O problema, irmãos, não é a presença do diabo, é a ausência de Jesus. Se Jesus está presente, nada mais importa. Eu tenho tudo aquilo que eu preciso. Amém, irmãos? Então, não importam quais sejam os meus inimigos, Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ele é o bom pastor, à luz de Salmo 123, o bom pastor que nos guarda. Certo? Então, número 1, Ele é um Deus presente. Ele é uma proteção, Ele é um socorro pessoal. Segunda verdade que esse texto nos ensina é que há também uma proteção física. Veja aqui no versículo 3, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Interessante, né? Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Geralmente quando vem o perigo, geralmente quando vem a ameaça, geralmente quando vem o medo, existe uma coisa que acontece dentro de nós, chamada adrenalina. Adrenalina. E quando essa adrenalina aumenta, se tem uma coisa que ela faz na gente, ela faz a gente tremer. Ela faz a gente tremer. E o medo nos paralisa. E o medo mexe com as nossas estruturas. Com todos nós é assim. Algumas pessoas o medo pode levar ao pânico. O medo pode levar à ansiedade. O medo pode levar à angústia. E é interessante esse texto porque vemos um Deus que nos fortalece. Principalmente nesses momentos. O texto diz: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. É como se Ele segurasse nos nossos pés. Segurasse naquilo que é a nossa base, a nossa estrutura. Ele está nos segurando. Significa que Ele transmite para nós fisicamente força. Força, a sua força. E por isso Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, Ele transmite esta força, principalmente nos momentos de ameaça, nos momentos de perigo, nos momentos de angústia, de perseguição, de insegurança, de ameaça, Ele nos fortalece. Nós podemos contar com essa fidelidade de Deus nesse aspecto, de nos fortalecer. Isso me faz lembrar Isaías 41:10, que diz: não tenha medo, não trema na base, eu estou contigo, eu estou com você, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Deus firma os nossos pés, Deus fortalece as nossas pernas. A sua presença, ela é conosco. E ela nos ajuda a vencer a ansiedade. Ela nos ajuda a expulsar toda a angústia da nossa vida. Quantas vezes você estava ansioso, quantas vezes você estava angustiado, quantas vezes assim você entrou na presença de Deus e Ele mudou o seu estado. Porque é isso que Ele faz. É isso que Ele faz. Ele nos ajuda a vencer a ansiedade. Ele nos ajuda a expulsar toda a angústia, toda a preocupação, todo o medo. A presença de Deus expulsa o medo da nossa vida.
Porque você sabe que alguém que é infinitamente maior do que você está presente ali para te proteger, para te guardar. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, irmão, não importa a tempestade que você está passando. Quando Jesus chega, essa tempestade tem que parar. Porque as palavras que ele usa é: não temas, eu estou aqui. É interessante, né? Jesus está vindo na tempestade, os discípulos estão desesperados, como a gente fica quando vem a luta. E Jesus, antes de acalmar a tempestade, ele diz: não tenha medo, eu estou aqui. E a tempestade está lá, ele está dizendo: não tenha medo, eu estou aqui. Antes de acalmar a tempestade à nossa volta, Jesus quer acalmar a tempestade do nosso coração. E por isso ele fala: eu estou aqui, não tenha medo. Mas em terceiro lugar, esse salmo vai nos ensinar algo preciosíssimo, extremamente prático para a nossa vida. A segurança é pessoal, a segurança é física, vimos isso. Mas em terceiro lugar, irmãos, a sua segurança é infalível. É infalível. Veja aqui, ainda no versículo 3, na segunda parte do versículo 3, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Versículo 4, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Versículo 5, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. É interessante isso aqui porque a grande falha de um vigia, de um sentinela, a grande falha de um segurança, principalmente quando se trabalha à noite, é o sono. Alguém aqui nessa manhã já precisou de ficar de sentinela, de vigia, de guarda, de escala, em pé, a noite toda? Faz assim para que eu possa ver. Diversas pessoas. Você sabe que o grande inimigo que você tem é o cansaço físico, mental, não é isso? É o sono. E por isso, algumas empresas de segurança, não sei se você sabe disso, algumas empresas de segurança têm um relógio, esse relógio ele toca de uma em uma hora. Ele faz um sinal de uma em uma hora, exatamente para o vigilante não dormir em serviço. Há muitos imóveis que são assaltados, mesmo tendo um esquema de segurança humanamente infalível. Grande parte do sistema bancário gasta bilhões com o sistema de segurança. Mas toda a segurança humana falha. Toda a segurança humana é falível. Mas a segurança de Deus é infalível. A segurança de Deus é infalível. Porque Deus não se cansa. Deus não se desanima. Deus não cochila. Deus não dorme. Deus não falha em nos guardar. Foi isso que a gente leu aqui. O salmista reforça no versículo 4. Ele diz: é certo que não dormita. E nem dorme o guarda de Israel. É claro que você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Faz a sua parte, não se preocupe que Deus vai fazer a parte dele. Você não pode cruzar os seus braços, entendendo que Deus não falha, e Ele vai fazer a parte dele, mesmo que você não faça a sua. Homem é homem, e Deus é Deus. Certo, gente? Mas tem uma quarta característica aqui, dessa proteção de Deus. Veja no versículo 6. De dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. O que significa isso? Significa que essa proteção, ela é incessante. É de dia e de noite. Significa que é uma proteção ininterrupta. E quando ele aqui usa a figura do sol e a figura da lua, ele está dizendo aqui que 24 horas Deus está nos guardando.
É de dia, de noite, no sol e na lua, o tempo todo. Deus cuida de nós, irmãos. Deus cuida do seu povo. Deus cuida da sua igreja de uma forma especial. De uma forma especial. Os olhos do Senhor estão presentes sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão passeando sobre toda a terra. Mas há um olhar especial. Há um cuidado especial de Deus para o seu povo. Que privilégio é você fazer parte do povo de Deus. Deus está olhando tudo. Está contemplando os bons e os maus. Mas quando Ele olha para você, Ele tem um olhar especial. Não para você individualmente, mas para nós coletivamente. Olhar para o povo, olhar para a sua igreja. De uma maneira especial. Ele cuida do seu povo. Isaías 27:3 diz: eu sou o Senhor, e vigio, e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Deus está cuidando de nós incessantemente, e ininterruptamente Deus está cuidando de nós. Você crê nisso? E para terminar, eu quero aqui apresentar duas características. Veja no versículo 7. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Então a proteção de Deus é pessoal. A proteção de Deus é física. A proteção de Deus é infalível. A proteção de Deus é incessante. E a proteção de Deus também é espiritual. Espiritual. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. É uma proteção espiritual. Em 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. E o maligno não o toca. Quando o maligno quis tocar em Jó, para tirar os seus bens, os seus filhos, a sua saúde, ele precisou da autorização de Deus. Quando o rei, ele contratou o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, Deus disse a Balaão: olha, ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então veja que o inimigo, ele pode criar até mesmo situações externas, pode criar situações difíceis, ele pode até de uma certa forma querer impedir a sua caminhada, mas ele não pode tocar na sua alma. Ele não pode destruir você. Quando Paulo perseguia a igreja, Paulo está perseguindo a igreja. No ato da sua conversão, o Senhor Jesus, ele faz uma pergunta para Paulo. E a pergunta que Jesus faz para Paulo é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Paulo está perseguindo a igreja de Cristo. Paulo está perseguindo os crentes. Paulo está perseguindo o povo de Deus. Por que Jesus está perguntando para Paulo? Por que Paulo está perseguindo a ele? Exatamente porque perseguir a igreja é perseguir o dono da igreja. Perseguir os cristãos é perseguir aquele que é o cabeça dos cristãos. Tentar ferir o povo de Deus, tentar ferir o crente, tentar ferir a igreja, é tentar ferir o próprio Deus. E por isso, meu amado irmão, fica tranquilo, porque o Senhor é a sua proteção. E é tão bonito que em Judas, versículo 24, diz: o Senhor é poderoso para nos guardar dos tropeços. Ele nos guarda. O Senhor é poderoso para nos guardar dos tropeços. Ele nos guarda. E por fim, essa proteção de Deus, nesse salmo tão poderoso, também é uma proteção eterna. É uma proteção eterna. Veja no versículo 28. O Senhor, vamos juntos, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Sempre. Há aqui uma sensação geográfica. Como se o Senhor, Ele estivesse nos guardando, por exemplo, de uma viagem. Mas à luz da interpretação bíblica, você vê que quando você olha para o texto,
A sensação que a gente tem é essa. Eles estão numa viagem, nós nos comparamos a eles e entendemos que também numa fase, numa viagem, numa situação da nossa vida, a gente também conta com essa proteção aqui. Então, há uma sensação geográfica quando você lê o texto. Mas, à luz da interpretação bíblica, a jornada de um crente não é só a jornada de um lugar para o outro. Não é só de uma fase para outra, de um momento para o outro. A viagem do crente é a sua vida. A viagem do crente, ela inicia ao nascer e ao morrer. Até ao morrer. E alguns comentaristas entendem esse texto, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, dizendo que Deus, Ele guarda o crente desde a hora que ele nasce até a hora que ele dorme. Significa que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, porque Ele é a nossa proteção eterna. Amém, irmãos? Depois que você se torna crente, depois que você se torna um cristão, depois que você nasceu de novo, você é regenerado em Cristo Jesus, não há momento algum que Deus não esteja com você. E mesmo vacilando como você vacila, Deus está ali. Talvez não aprovando o que você faz, mas Ele está ali. Deus está com você na sua entrada e na sua saída. E quando nós passarmos desta vida para outra, e quando nós formos para a nossa casa definitiva, Ele também estará conosco. E assim será para sempre. Nada e ninguém poderá te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salmo 23, o que diz no último versículo? Eu sei que você sabe esse salmo de cor. Versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Logo vi que você estava lendo ali, né? E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, vamos cantar, vamos nos alegrar em Deus. Eu quero que você saia daqui hoje, nesta manhã, que você saia daqui confiante, que você saia daqui mais crente do que você entrou. Que você saia daqui confiando, não na força do teu braço, mas confiando na fidelidade do Senhor. Volta para casa com esse salmo no seu coração, com esse salmo na sua mente, mas muito mais do que isso, volta para sua casa com o Senhor do salmo. Com o Senhor do salmo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Se você está precisando de um socorro hoje, clame ao Senhor, porque Deus está pronto para atender você. Amém?